Olá pessoal, boa tarde, nossos amigos, nossos seguidores, aqueles que acompanham o nosso trabalho em relação à Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche. Nós estamos começando esse momento de comemoração da 18ª Semana Nacional dos Museus aqui, e para nós é uma honra participar hoje exclusivamente tratando desse tema, um tema inclusive marcante para nós, até porque é um tema que fala sobre os museus para a igualdade, muito bom mesmo, que nós acreditado nesse tempo, e o tema é Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão. Então, nós queremos conversar com vocês agora à tarde sobre isso, e em comemoração também ao Dia Internacional dos Museus, que foi dia 18 de maio, e essa organização da Semana Nacional dos Museus é feita pelo IBRAM e pelo ICOM. Então, a Casa de Cultura já faz parte, pelo menos 5 anos consecutivos, da Semana Nacional dos Museus, e nós queremos convidar você para fazer parte dessa análise que nós vamos fazer essa tarde sobre o poema, talvez o mais lindo que nós consideramos na Casa de Cultura, o poema Marabá, de Antônio Gonçalves Dias, e eu gostaria muito que você pudesse nos acompanhar nessa análise. Não quero fazer aqui uma análise literária, eu quero fazer uma análise histórica, porque é isso que retrata o poema Marabá para nós dentro da Casa de Cultura, ok? Já estamos todos aí, está todo mundo organizando aí para nós passarmos esse tempo juntos para transmitirmos um pouco do nosso conhecimento em relação a esse tema. Claro, o Tupinambá para nós é um ponto, né, de pesquisa que nós fazemos dentro da Casa de Cultura, e para nós é uma honra poder estar falando dos nossos nativos brasileiros. Ok? Então vamos começar falando desse tema. Eu queria lembrar um pouco da canção. Na verdade, eu canto um pouco a primeira estrofe, o primeiro verso desse poema, Marabá, né? Eu vivo sozinha, ninguém me procura, acaso feitura, não sou de Tupã. Se algum dentre os homens de mim não se esconde, tu és, me responde, tu és Marabá. E a gente gosta de brincar nesse primeiro verso do poema, mas é um poema muito provocante, porque fala da primeira população marginalizada do Brasil. E como o tema da Semana dos Museus esse ano é igualdade, diversidade e inclusão, então nada melhor do que falarmos da nossa querida Marabá, aqui representada como uma mulher, mas claro, nós estamos falando de uma forma geral do povo Marabá. E também esse tema para nós, para a Casa de Cultura, né, é maravilhoso, porque inclusive essa semana nós estivemos com o professor Antônio Norberto, né, falando sobre a França Equinocial, que é o berço da diversidade, muito bom, graças a Deus por isso, e a inclusão social, ele falou essa semana, e agora a Casa de Cultura está trabalhando dentro desse assunto que é a igualdade e a inclusão histórica do povo Marabá. Vocês sabem também que a Casa de Cultura ela trabalha com esse pensamento de inclusão histórica do povo protestante. Nós fomos extremamente excluídos durante muito tempo e, graças a Deus, hoje nós temos tido, através da Casa de Cultura e outras vertentes no Brasil, temos tido espaço e estamos sendo incluídos dentro dessa visão contemporânea. Vamos falar então sobre esse momento tão especial que é esse momento histórico seiscentista entre Tupinambá, francês, português, huguenote, né? Que é essa mistura de povo e de história
no Brasil seiscentista. Vamos lá, gente, vamos pensar aqui um pouco nessa questão desse poema de Antônio Gonçalves Dias. Eu coloquei um tema muito importante para essa tarde, que é a inclusão dos Marabá numa abordagem histórica marginalizada. Então, eu tenho como base o poema que nós podemos primeiro ler. Se você tiver aí como dar uma olhada no poema Marabá, para nós darmos acompanharmos juntos, né, o poema Marabá de Antônio Gonçalves Dias. Eu vivo sozinha, ninguém me procura. Acaso feitura não sou de Tupã? Se algum dentre os homens de mim não se esconde, tu és, me responde, tu és Marabá. Meus olhos são garços, são cor das safiras, tem luz das estrelas, tem meigo brilhar. Imitam as nuvens de um céu anilado, as cores imitam das vagas do mar. Se algum dos guerreiros não foge a meus passos, teus olhos são garços, responde anojado, mas és Marabá. Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, uns olhos fulgentes, bem pretos, retintos, não cor de anajá. É alvo meu rosto da alvura dos lírios, da cor das areias batidas do mar. As aves mais brancas, as conchas mais puras, não tem mais alvura, não tem mais brilhar. Se ainda me escuta meus agros delírios, és alva de lírios, sorrindo responde, mas és Marabá. Quero antes um rosto de jambo corado, um rosto crestado, do sol do deserto, não flor de cajá. Meu colo de leve sem curva engraçado, como haste pendente de cactos em flor. Mimosa indolente, resvalo no prado, como um soluçado suspiro de amor. Eu amo a estatura flexível, ligeira, cor de uma palmeira. Então me responde, tu és Marabá? Quero antes o colo da ema orgulhosa, que pisa vaidosa, que as flóreas campinas governam onde está. Meus loiros cabelos em ondas se anelam, o ouro mais puro não tem seu fulgor. As brisas nos bosques de os ver se enamoram, de os ver tão formosos como um beija-flor. Mas eles respondem, teus longos cabelos são loiros, são belos, mas são anelados. Tu és Marabá. Quero antes cabelos bem lisos, corridos, cabelos compridos, não cor de ouro fino, nem cor de anajá. E as doces palavras que eu tinha cá dentro, a quem nas direi? O ramo da acácia na fronte de um homem, jamais cingirei. Jamais um guerreiro da minha arazóia me desprenderá. Eu vivo sozinha, chorando que sou Marabá. Queridos, esse poema retrata, ao mesmo tempo, interpreta a alma e o DNA da mulher brasileira. Muitas pessoas nos perguntam o que tem a ver a história dos franceses em São Luís se eles não deixaram nada. Eles deixaram sangue, eles deixaram o legado do DNA. E nós, o povo brasileiro, principalmente os ludovicenses, temos esse DNA. Então nós vamos falar aqui sobre essa mulher, a mulher Marabá. Que mulher é essa? Ela é essa mistura com o colonizador francês de indígena, de tupi, do século XVII. Qual era a sua aparência? Graças ao poeta Antônio Gonçalves Dias, nós temos o registro das características dessa mulher. Ela foi a primeira população marginalizada do Brasil que se tem registro, que sofreu a discriminação e o preconceito pela sua aparência física, e ela é chamada de Marabá. O que quer dizer Marabá? Ela era feia? Não, ela era filha do francês. E isso quer dizer filha do inimigo, mas do Tupinambá. A Tupinambá era inimiga do português também, porque trabalhava e lutava ao lado dos franceses. Então, os dois inimigos territoriais dos portugueses. Podemos compreender, então, que a beleza, isso é muito sério, a beleza pode também estar ligada a conceitos de superioridade, do vencedor, do conquistador. Então, esse estigma de beleza pode estar completamente ligado ao conquistador. E uma pessoa, ela pode ser discriminada e até condenada à morte
por causa da aparência. Isso é assustador, não é? Até chocante, mas ela é real. É um conceito real. Vamos imaginar Hitler reconhecendo um judeu pelo tamanho do nariz, pelo formato da cabeça. Aquele filme de Irena Sandler mostra esse fato, um dos pontos que mais me moveu, mais mexeu comigo, é quando a judiazinha diz que quer sair na rua e os pais dizem, você não pode ir. Ela diz, por quê? Porque você tem essa aparência. E ela diz, eu odeio ter nascido desse jeito, com essa aparência, eu odeio ser judia. E isso mexe muito com a gente, porque é verdade, aquele ditado, a tua aparência te condena. Então os judeus passaram isso na pele, podemos dizer assim. E o poema de Antônio Gonçalves Dias mostra isso. Vamos ver então essa análise do primeiro verso do poema Marabá. Se você quiser conhecer a tela Marabá, ela está na Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche. Nós, claro, estamos fechados, mas ao abrir a casa aqui em São Luís, vá conhecer essa tela tão linda e tão significativa para nós, o povo maranhense. Vamos ver então o primeiro verso. Marabá. Eu vivo sozinha, ninguém me procura. Acaso feitura não sou de Tupã? Se algum dentre os homens de mim não se esconde, tu és, me responde, tu és Marabá. Nesse verso, ela apresenta a solidão, a exclusão social, o questionamento de um preconceito, prejudicando inclusive a fé dela no Deus dela, que é Tupã, como se ela não fosse criatura desse Deus, não tivesse sido feita por esse Deus. E ela revela que os homens se escondem dela. E quando alguém não se esconde, quando percebe, quando descobre que ela é Marabá, realmente abandonam ela. Então esse primeiro verso retrata esse preconceito que assusta, né? E chega a falar inclusive da sua fé, e ela duvida até, será que eu fui criada por Deus? O segundo verso diz assim, meus olhos são garços, são cor das safiras, tem luz das estrelas, tem meigo brilhar, imitam as nuvens de um céu anilado, as cores imitam das vagas do mar. Nesse verso, ela começa a dar as características de sua face, que é muito diferente das demais mulheres da sua época. E os olhos são garços, o que quer dizer isso? Os olhos são verde, azulados, gázel, cor das safiras, aquela pedra, uma pedra lindíssima, azul. Ela tem de várias cores, mas a mais conhecida é a azul. Inclusive essa pedra é a preferida dos homens, depois do diamante. E os olhos iluminados, os olhos meigos, comparado à cor do céu azul da nossa terra, do nosso povo, e das águas do mar da nossa terra, algo bem ligado ao seu local de origem, ao seu pertencimento. Mas ela sozinha, ela está conjecturando tudo isso. Ela está falando de como ela está ligada à terra e à ilha de Upauaçu. Mas, infelizmente, aqui ela mostra que ela não está no padrão da beleza dos novos colonizadores. Ela tem uma beleza diferente, resistida e até inconveniente. O terceiro verso diz, se algum dos guerreiros não foge a meus passos, teus olhos são garços. Responde anojado, mas és Marabá. Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, uns olhos fulgentes, bem pretos, retintos, não Kudanajá. A preferência é destacada aqui, ela é desprezada, até a cor dos olhos dela. Olhos gastos, esverdeados, que são também castanhos claros, ruivos os cabelos, né, cor do cacho de palmeiras de Anajá. Mas a preferência dos homens contemporâneos da Marabá, os portugueses no caso, depois da derrota dos franceses, eles estão aqui, eles ficam aqui e eles mostram, olha, eu prefiro os olhos pretos, bem pretos, das tribos amigas. E na verdade eu sinto nojo, eu sinto repulsa da cor dos teus olhos, dos traços do teu rosto.
porque você é filha do meu inimigo, do francês, com o meu inimigo Tupinambá. E isso vai tocando aquela moça profundamente. E Gonçalves Dias continua no 4º verso, vamos lá. É alvo o meu rosto da alvura dos lírios, da cor das areias batidas do mar. As aves mais brancas, as conchas mais puras, não tem mais alvura, não tem mais brilhar. Agora observe esse verso. Nós estamos aqui descobrindo a cor da Marabá. Ela tinha, incrível gente, ela tinha pele branca, bem branca. E a sua cor não era a preferência dos homens da época. Opa, vamos lembrar aqui. A cor da pele branca da Marabá não era a preferência dos homens da época. Ela era filha da Tupinambá, que era branca, e do francês, que também era branco. Se ainda me escuta, meus agros delírios, estou no 5º verso. És alva de lírios? Sorrindo responde, mas és Marabá. Quero antes um rosto de jambo corado, um rosto crestado do sol do deserto, não flor de cajá. Gonçalves Dias então mostra aqui nesse 5º verso, ele continua detalhando o preconceito, mas mais por questões políticas do que por questões étnicas ou até beleza física. A Marabá, ela é bonita, como um lírio, que é a flor da realeza francesa. Então a beleza dela lembra o pai. Fora de cogitação, a preferência do colonizador português é por mulheres da pele avermelhada, vocês observaram aí, cor de jambo, como das nativas, jambo corado, e não das brancas, como eram as mulheres Marabá. Então a Marabá era política e etnicamente descendente dos franceses, inimigos dos portugueses, os novos donos da terra. O 6º verso, vamos lá. Meu colo de leve se encurva engraçado, como haste pendente dos cactos em flor. Mimosa indolente, resvalo no prado, como um soluçado suspiro de amor. Aqui manifesta a sua tristeza, mas observa, ela não sente dor por isso. Ela se sente humilhada, mas ela tem esperança que ainda seja amada, que ainda seja cortejada, mesmo cabisbaixa, mas ela é romântica, mesmo sofrida, mas ela tem desejo de amar alguém e de ser amada. Vamos para o 7º verso. Eu amo a estatura flexível, ligeira, qual de uma palmeira. Então me responde, tu és Marabá? Quero antes o colo da ema orgulhosa, que pisa vaidosa, que as flóreas campinas governa onde está. Há aqui uma diferença inacessível, infinita entre a nativa brasileira e agora a mestiça, filha do francês com a Tupinambá, que é chamada de Marabá. Enquanto uma demonstra confiança ao andar e aonde vai, aonde anda, aonde pisa, a outra ainda não se sente pertencida, nem no território e nem nas emoções. Ela é solitária, ela é órfã, ela foi abandonada pelo pai. E nesse verso, ela já fala do corpo, né? Ela fala da destreza dos brasileiros nativos. Uma mulher da natureza tropical, selvagem, acostumada com a mata, que se balançava com uma árvore que nós chamamos aqui como as palmeiras, que são as árvores mais comuns do Brasil, uma palmeira ao vento. Essa era a nativa brasileira, enquanto a Tupinambá, a Marabá era nada ligeira, ela era meiga, ela era humilde, ela era Marabá. O 8º verso. Meus loiros cabelos em ondas se anelam. O ouro mais puro não tem seu fulgor. As brisas nos bosques de os ver se enamoram, de os ver tão formosos como um beija-flor. A Marabá insiste em convencer que também é bela, apesar de diferente. Ela discursa, quer convencer. E essa prática é uma prática franco-tupi. Nós sabemos
que os franceses eram chamados aqui de papagaios amarelos porque eles falavam muito, gostavam de se comunicar. E os Tupinambá passavam horas e horas nos seus discursos. Então, ela está aqui tentando convencer o seu ouvinte de que ela também é bela. E agora ela dá uma atenção aos seus cabelos, né? O cabelo loiro, ondulado, de fato, bem diferente da nativa, que inclusive podemos considerar que a Marabá era diferente da sua mãe, porque ela se parecia muito com seu pai. Então vamos ver aqui então o 9º verso. Mas eles respondem: teus longos cabelos são loiros, são belos, mas são anelados. Tu és Marabá. Quero antes cabelos bem lisos, corridos, cabelos compridos, não cor de ouro fino, nem cor da Najá. Ele continua detalhando o desprezo por ela, pela sua aparência, discriminada e sendo comparada com a nativa, que não era da sua família, etnicamente, não era sua parente. A diferença dos cabelos entre elas era assombroso, assustador. Uma tinha cabelos extremamente pretos, a outra cabelos ruivos. Então a nativa de cabelos pretos e lisos, a Marabá ondulados e ruivos. Cor da Najá. Para você, se você não sabe o que é a Najá, é aquele coquinho que dá na palmeira de Anajá. Eles são amarelos e quando eles estão bem maduros ficam ruivos, avermelhados, cabelos, foi comparado à cor da Najá, a cor do cabelo amarelo, quase ruivos. Então significa que nós estamos diante de uma mestiça única, uma nova população que surge a partir da colonização francesa, que não era francesa, não era tupi, não era portuguesa, ela era Marabá. Estamos agora indo para o 10º verso. E as doces palavras que eu tinha cá dentro, a quem nas direi? O ramo da acácia na fronte de um homem, jamais cingirei. E agora ela encerra. Observe. Ela encerra falando sobre ser desposada por um homem um dia, mas declara que parece impossível que esse dia um dia vá chegar. Então pensa no que tinha sonhado para dizer a um homem, mas que talvez vai ser impossível. Assim como também ela deixa claro que está diante de uma comunidade inimiga, que acaso venceu seus pais, onde jamais, talvez, vai constituir uma família. Talvez vai ser expulsa, e nós sabemos que foram expulsos. Então os sentimentos dela, ela está querendo dizer que jamais serão demonstrados, e que a sua virgindade talvez não será entregue a um guerreiro entre aquele povo, naquela terra que antes era sua, mas agora foi tomada pelo seu inimigo. E que provavelmente não terá uma noite de núpcias, que jamais ela será desposada. Quem poderia se envolver com a filha de um francês? Quem poderia se envolver com a filha de um francês com um Tupinambá? Uma Marabá? Quem iria querer se envolver com a filha de um inimigo? Será que esse sentimento que nós, até hoje, o povo brasileiro tem, depois de tantos séculos, em relação ao povo nativo, não é desde aí? Esse desprezo pelo nativo brasileiro e até pela mistura desse nativo com o colonizador francês? É algo a se pensar. Vamos olhar então o último verso, o verso 11. Jamais um guerreiro da minha Arazóia me desprenderá. Eu vivo sozinha, chorando mesquinha, que sou Marabá. Ela conclui com essa última frase, colocando como principal expressão uma palavra tupi, Arazóia. O que seria Arazóia? Aquela saia que os Tupinambá usavam, né, feita de penas de arara, significando, nesse momento aqui do verso, que jamais ela vai tirar aquela saia para ser amada por um guerreiro. Então
expressão também manifesta como ela estava envolvida na cultura do seu povo, que era a cultura dos guerreiros. Nós sabemos o quanto os Tupinambá guerreavam, né? Eram conhecidos pelas guerras. E então ela diz: eu vivo sozinha, mesquinha, desprezível, simplesmente porque minha aparência me condena. Eu carrego comigo a história do meu pai francês com a minha mãe tupi. Então nós temos essa análise desse poema, que nós chamamos, dentro da Casa de Cultura, nós terminamos considerando esse sentimento que talvez você está mergulhado agora, pensando o que Gonçalves Dias pensou ao compor essa poesia, esse poema, e nós chamamos esse sentimento de síndrome Marabá, que seria uma rejeição territorial. E também nós podemos considerar que é uma perseguição do vencedor. Não foi fácil para nenhum dos tupi que lutaram junto com os franceses, contra os portugueses. Não foi fácil para eles continuarem aqui. Os que ficaram, no caso, os Marabá, os filhos dessa mistura. Então, sofreram muitas investidas, o território não era mais deles, de repente eles se tornaram um povo refugiado, sem território. Então os Marabá foram abandonados pelo pai, veio a morte da mãe, a solidão, e agora ela vive uma busca incontrolável para ser amada, para ser aceita, mas ela era rejeitada na hora que ela era percebida pela sua aparência. Então, quando as pessoas olhavam para ela, eles apreciavam a sua beleza, mas viam que ela era filha do colonizador vencido, do francês. E ela se envolvia naquele ciclo ininterrupto para ser aceita, mas podendo de novo ser abandonada. E nós estamos aqui percebendo todas essas conclusões dessa mulher que busca ser aceita a todo tempo, e ela não para de acreditar que ela um dia será amada, que ela não vai ser mais rejeitada, né? E no final ela sempre é desprezada por causa dos traços, por causa da aparência. Feia ela não é, mas ela era filha do tupi com o francês. E por que não dizer do francês huguenote? Então esse colonizador, ele além de ser vencido, ele era herege. Ela era filha do inimigo, étnico, religioso e comercial. E nós podemos perceber aí a mulher brasileira como tem um link, eu gosto de falar isso lá dentro da Casa de Cultura. A mulher brasileira, ela se parece muito, ela tem, parece que impregnado nela a síndrome Marabá. Ela busca ser aceita pela aparência, ela quer mostrar que ela é bela, ela quer mostrar todo o tempo que ela quer ser amada, ela tenta ser aceita. E ela investe na beleza estética, eu estava comentando aqui ainda há pouco. Nós somos o terceiro país do mundo a investir em estética, em cosmético. Em primeiro lugar é os Estados Unidos, que também é continente americano, e Japão, e agora Brasil. Nós somos o terceiro país que mais investe em cosmético, as mulheres inclusive são as campeãs disso. E nós percebemos quantas nossas brasileiras investem em cosmético, quando na verdade não é porque ela é feia, é porque ela não se aceita. E um ponto muito importante que a Casa de Cultura tem tentado trazer quando nós olhamos para a tela do Marabá, ali na nossa exposição dos Tupinambá, é que nós precisamos redimir essa imagem que sofreu abuso, rejeição, preconceito étnico e exclusão. E dou graças a Deus porque esse tema é tão bom nós tratarmos da inclusão, né, dentro dos museus. E essa exclusão que os Marabá, ou a Marabá nesse caso aqui, retratada por Gonçalves Dias, sofreu, na verdade não passava de uma guerra de conquista de território. E infelizmente até hoje as mulheres brasileiras fazem consigo as marcas de uma mulher que não enxerga o seu valor.
nós não vamos entrar muito nesses detalhes, mas nós queremos encerrar com esse ponto, porque nós precisamos fazer com que ela acredite que ela será amada com a sua brasilidade franco-tupi. Ela pode até não ter o padrão de beleza das demais mulheres. E diferente dos índios, por exemplo, ela não é mais índia. Ela não é mais tupi puramente. Ela é agora a mistura de tupi com o francês. Mas esse sentimento que a brasileira tem de não pertencimento, ela sempre fica buscando pertencer, ser de alguém. Isso parece que está dentro da mulher brasileira, por mais bela que ela seja. Inclusive, é bom lembrar que nesse ponto aqui, um traço, um rosto muito parecido com a mulher marabá que nós temos no Brasil hoje, gente, inclusive, é a Gisele Bündchen, uma das mulheres mais belas do mundo, um dos rostos mais lindos do mundo. Ela tem todos os traços de uma marabá, cabelos ondulados, amarelados, os traços dos lábios, a cor dos olhos. Ela se parece demais com essa marabá tão louvada aqui por Gonçalves Dias. Então, por mais bela que as mulheres brasileiras sejam, nós percebemos que nós somos diferentes, né? E essa etnia brasileira, essa brasilidade, ela é única, mas infelizmente ela foi excluída. Mas afinal de contas, ninguém é igual a uma brasileira. Nós somos únicas. Nós somos Brasil, filha da Tupi com o francês. Então é isso, eu quero agradecer essa oportunidade. Aqui eu quero encerrar a minha participação, agradecendo aos organizadores da Casa de Cultura por essa semana virtual, né? E eu quero agradecer à Casa de Cultura pelo trabalho, por todos os voluntários que têm um trabalho tão lindo, tão excelente nessa casa. Um abraço, visite a Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche, fica no Beco Catarina Mina, número 128, ali no Centro Histórico da cidade de São Luís. Conheça o nosso museu. Quando nós sairmos desse momento de isolamento, nós estaremos com a casa aberta das 9 ao meio-dia, das 14 horas às 18 horas. Temos também uma cafeteria ali para receber você. É um lugar extremamente aconchegante. Você vai conhecer mais de perto a história da Marabá, que está lá dentro da tela para você conhecer. Obrigada, visite a Casa de Cultura, obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.